Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Você Melhor Podcast, que conta com a presença de grandes médicos especialistas e além do YouTube e Spotify, estamos no ar também pela TH+ SBT para o interior de São Paulo, com o Brasil e canal 28 da Sky para todo o país. Eu sou o Gui Moreira e hoje o nosso convidado especial é o Dr. Edgar Neto, médico cirurgião plástico, referência em mamoplastia natural. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gui. Uma honra estar aqui, conversar mais um pouquinho com você. Doutor, para começar, vamos falar um pouquinho aí da questão da sua carreira. Como foi a decisão de se tornar cirurgião plástico? Bom, Gui, na faculdade a gente vê de tudo, vê muita área. Eu entrei querendo fazer geriatria, nada a ver com cirurgia plástica. E aí, conforme foram passando os estágios, tudo, eu percebi que eu gostava de cirurgia, de suturar, manusear os instrumentos. E aí, quando eu passei pela cirurgia plástica, eu gostei. Antes tinha até um preconceito, assim, nossa, é só estética, né? Mas quando passei, gostei bastante. E aí, no meu 5º ano de faculdade, a gente tinha um estágio no Hospital da Mulher, aqui em São Paulo. E aí eu vi uma cirurgia de reconstrução de mama e me apaixonei. Falei, é isso que eu quero fazer. Então, acho que o martelo batido mesmo foi aí. Foi nessa cirurgia que eu entrei. E é uma especialidade até mais difícil, né, do que as outras. São mais 6 anos estudando, né, doutor? Isso. Então, a gente termina a cirurgia plástica, termina a faculdade. E aí, antes de cirurgia plástica, a gente faz cirurgia geral. São 3 anos. 2 a 3 anos. 3 anos. Depois da cirurgia geral, a gente presta outro concurso e faz a especialização em cirurgia plástica, que são mais 3 anos. E se encontrou nessa área? Encontrei. Sem dúvidas, estou fazendo o que eu gosto. E sabe o que é legal? O doutor realmente é referência aqui em São Paulo. Tem alguns doutores que chegam aqui para gravar com a gente que falam, doutor Edgar Neto, fiz cirurgia com ele. Então, isso é muito bom porque acaba que é o médico também dos médicos, né? Você atende muitos médicos. Atendo bastante colegas, esposas de colegas, opero bastante pessoal da medicina e de outras áreas da saúde também. É muito legal ver a confiança, né, do colega, seja que já trabalhou comigo, seja que estudou comigo, enfim. É muito gratificante, mas uma responsabilidade também, né? A gente brinca que quando o CRM é positivo, a gente fica com a orelha mais em pé, entendeu? Doutor, e como é trabalhar com a reconstrução de mamas? A cirurgia que eu vi, gostei e me apaixonei pela cirurgia plástica foi uma reconstrução de mama. Eu acho que é um momento na vida da mulher, claro que nenhuma mulher espera isso, mas hoje 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver câncer de mama ao longo da vida, então é muito prevalente. Então é um momento delicado, então a gente não cuida só da estética, só da questão de reconstruir a mama, a gente está junto como parceiro mesmo naquele momento difícil, né? E hoje, felizmente, a gente conta com inúmeras técnicas, inúmeros materiais. Eu brinco que elas casam com o cirurgião plástico, porque enquanto eu tiver técnica para oferecer, a paciente está com a saúde boa, está tudo controlado, a gente vai embora até entregar um resultado de excelência. Eu acredito que essa questão da reconstrução de mama também impacta diretamente na questão social, né, na vida social ali, autoestima também, né, doutor? Importante. Com certeza. A mama é um símbolo de feminilidade, da mulher se sentir mulher. A força da mulher. Isso, a mulher se sentir mulher. Quando acontece de ter o câncer que faz com que ela perca parte ou a mama toda, muita coisa acontece na cabeça dela e com certeza a autoestima vai lá para baixo, a insegurança de não saber o que vai acontecer, tanto por conta do tratamento mesmo, né? O que vai precisar fazer de tratamento, se vai sobreviver. E eu falo para todas, olha, calma, vocês sobrevivem, eu tenho que pensar na sua mama daqui a uns anos, então... Primeiro se cuida, né? Isso. Hoje, felizmente, a gente consegue começar já a reconstrução, em algumas pacientes até fazer a reconstrução total ali de forma imediata. No mesmo momento que a mama é retirada, a gente já começa a fazer essa reconstrução. Então, claro que cada caso é um caso, mas o objetivo é sempre melhorar a autoestima e passar juntos por essa fase difícil
mas que passa. Agora, doutor, realizou a reconstrução da mama. Como que fica aí a aparência dessas mamas? Então, depende muito do que a cirurgia da parte oncológica precisa fazer. Tem pacientes que não perdem nem areola, nem mamilo, toda a pele fica preservada. Então, é um tipo de paciente, um tipo de reconstrução. Já tem pacientes que o tumor invade várias estruturas e a gente tem que tirar a areola, mamilo, mas a gente reconstrói tudo isso. Eu, inclusive, faço a pigmentação, faço a tatuagem da areola. Legal, ou seja, sai de lá realmente com resultado supernatural. Supernatural. A ideia é essa, que o estigma de que perdeu a mama ou perdeu parte da mama seja o mais temporário possível, seja o mais curto possível. Então, hoje em dia, com tudo isso que eu falei que a gente tem, o objetivo de chegar em uma mama natural, na maioria das vezes a gente consegue. E doutor, por que essa bandeira de cirurgia plástica sem exageros, né? Qual que é a bandeira que as mulheres devem seguir atualmente? Bom, desde que eu me formei, eu sempre achava estranho, até em congressos, em publicações, aquelas plásticas exageradas, a pessoa, você olha, parece que ela está deformada, não parece que ela está melhor. Todo dia na TV aparecem várias que estão refazendo, que estão arrependidas, e isso sempre me tocou. E aí sempre, desde o comecinho da minha carreira, fui defendendo isso. A gente tem que entregar para a paciente a melhor versão dela. Sim. Porque ela é única. Então não adianta ela querer a mesma prótese que a amiga colocou, por exemplo, porque às vezes para ela não vai fazer sentido nenhum. Felizmente, hoje em dia acho que a gente está voltando. A gente teve a fase de tudo exagerado e agora a gente está voltando a essa beleza mais natural, principalmente nas mulheres, fazer procedimentos com que elas fiquem melhores, fiquem mais bonitas, mais confiantes, mas que não pareçam que elas fizeram, não parece que ela fez uma cirurgia plástica. Porque o bonito realmente é a naturalidade, né? Hoje em dia tudo que é forçado, tudo que é exagerado, até maquiagem, né? Até maquiagem. Até maquiagem eu acho assim, então quanto mais natural, mais bonito fica. Né? Eu penso exatamente assim. Infelizmente eu acho que nós estamos mudando aí o pensamento coletivo, cada vez mais elas têm procurado por esse tipo de resultado. Dentro disso, doutor, como lidar com a expectativa das pacientes, né? Porque além da naturalidade, elas querem que fique bonito, né? Harmônico também, isso é importante. É muito importante, por isso que eu considero, Gui, a primeira consulta, a consulta onde a gente conhece a paciente, sabe de todo o histórico dela, entende o que está incomodando nela, e aí começa o planejamento de uma mudança, de uma cirurgia, é muito importante. Uma das principais coisas é isso, é a gente entender e alinhar as expectativas. Infelizmente tem colegas, tem clínicas, enfim, que tem receita de bolo para tudo. Então você vai lá para fazer sua mama, a mama é assim, entrega aquilo para todo mundo. Eu não acredito nisso, nesse tipo de cirurgia plástica. Eu acho que tudo é personalizado, é individualizado. Então, nessa primeira consulta é onde a gente alinha. Eu vou conseguir entregar o que você está esperando? Isso é real ou não? Isso ultrapassa? Isso não vai combinar com a paciente? Então, nessa primeira consulta a gente começa o alinhamento. E é muito gostoso ver, porque às vezes o que a paciente vem planejando não é nada daquilo que a gente faz no final. Então, ou ela vem porque ela quer colocar uma prótese, mas ela tem flacidez, e aí não é a prótese que vai resolver essa flacidez, a gente vai ter que fazer uma mastopexia, alguma outra cirurgia, e aí esse alinhamento é fundamental. Muito bom. Agora, doutor, muita gente tem dúvida também. Qual que é a diferença da mamoplastia para a mastopexia? Então, mamoplastia é qualquer cirurgia plástica que a gente faz na mama. Então, começando das mais comuns, a mamoplastia de aumento. É a prótese de silicone. Normalmente, a gente vai lá e só coloca uma prótese. Quando a gente tem sobra de pele, ou seja, o paciente amamentou, ou a paciente tem a mama grande, ou perdeu muito peso, agora ainda com
com as canetinhas emagrecedoras, tem bastante paciente procurando depois de ter feito esse tipo de tratamento. Então, se eu tenho sobra de pele, eu preciso tirar essa pele. Normalmente, se tem sobra de pele, a mama está mais caída. Nessa cirurgia é a mastopexia, qual a gente retira o que tem de pele excedente para reposicionar os tecidos das mamas. E aí pode ser com ou sem prótese, depende do que sobrou ali naquela mama. Muito bom. E como que é a preparação para fazer cirurgia plástica? O que o paciente precisa fazer? Isso é muito importante, Gui. É fundamental. Primeiro, tem que estar cuidando da saúde. A gente não vai fazer uma cirurgia plástica em uma paciente ou um paciente que está fumando, que não tem uma alimentação controlada, que está obeso, que está muito fora do peso, porque tudo isso coloca em risco não só a cirurgia plástica, coloca em risco a pessoa, né? Então, primeiro, quem está pensando em fazer cirurgia plástica já começa a se cuidar, ajusta a alimentação, pratica atividade física, para de fumar. Conselho para todas as pacientes: buscar um profissional qualificado. Profissional qualificado não é aquele que aparece mais no Instagram necessariamente. Ele precisa ser certificado, precisa ser membro da sociedade, né? Se possível, você conversar com pacientes que já foram operadas por aquele cirurgião e fazer uma consulta presencial. Eu acho fundamental, qual você vai tirar todas as suas dúvidas. Às vezes as pacientes acham que a dúvida é besta, é uma dúvida bobinha, mas não, ela é super importante, ninguém pode operar com dúvida. E aí sim é o início do planejamento. Tem também, doutor, alguns exames, né, que são extremamente necessários para ver como que a saúde, como o eletrocardiograma, todos esses são importantes também. Sim, normalmente a gente faz alguns exames como um check-up, assim, caso o paciente tenha alguma doença, é diabético, hipertenso, a gente pede exames mais específicos e a avaliação específica de cada especialista conforme a doença que ele tem. E depois de feito tudo isso, o paciente passa por uma consulta com o anestesista para o anestesista conhecer e a paciente conhecer o anestesista também, para saber de tudo aquilo, se tem alguma coisa diferente que a gente tem que fazer na cirurgia. O paciente vai tirar todas as dúvidas. O maior medo, acho que, das pacientes é a anestesia. Falar, mas tem que fazer anestesia. A anestesia é uma especialidade médica super competente e a anestesia é uma coisa muito segura, muito segura. Eu brinco com as pacientes que é igual você andar de avião e você tem um avião, algum piloto ali que está só controlando o avião e tem todas as informações que ele precisa, ou você pular de asa delta e nunca ter pulado de asa delta. Isso é ter o anestesista e não ter o anestesista, sabe? Então, são fundamentais. E junto a isso, o local onde é feita a cirurgia. Tem que ter todo um aparato ali para, caso aconteça alguma intercorrência, tá munido ali de todos os equipamentos. Né? Isso. Intercorrências acontecem, o que a gente tem que fazer... Com muita frequência ou pouca frequência? Pouca frequência. A gente tomando todos esses cuidados que eu venho te falando, preparo pré-operatório do paciente, os exames, a avaliação dos especialistas quando necessário, avaliação do anestesista, operar em um hospital que tenha uma retaguarda de UTI, banco de sangue, enfim, tem que ter uma retaguarda, porque as intercorrências podem acontecer, felizmente são mínimas, menos de 1% das cirurgias plásticas tem algum tipo de intercorrência. Mas caso aconteçam, você tem que ter tudo ali para resolver. Não é incomum a gente ver nos noticiários, ver reportagens de pacientes que estavam sendo operadas em locais sem nenhuma infraestrutura, e aí normalmente o desfecho não é muito bom, né? Verdade. Então eu penso muito que a segurança na cirurgia plástica é muito mais importante do que até que cirurgia a gente vai fazer. Verdade. Agora, doutor, conjugar ali várias cirurgias plásticas ao mesmo tempo, muitas horas de cirurgia, isso traz um risco maior também para o paciente? Explica melhor. Traz sim, Gui. Eu sei que muita gente vai dizer, não, mas o meu cirurgião, a minha equipe é super competente, eles disseram que dá para fazer, mas isso é dado estatístico é ciência, não é achismo. Quantas horas ali
basicamente dá para fazer cirurgia sem muito risco? 4 a 6 horas, hoje, para mim, 6 horas é o meu limite. Tá? Passou disso, o risco Passou disso, o risco, assim, aumenta muito. E não só o risco na hora da cirurgia, porque, assim, estando com uma equipe qualificada, esses riscos diminuem bastante. Mas aumenta muito o risco de trombose. A cada hora cirúrgica esse risco aumenta. Existe também algum medicamento contra a trombose? Existe. Isso toma antes da cirurgia? Não, normalmente toma depois. Depois. Começa no dia seguinte e toma aí por alguns dias, dependendo de qual cirurgia vai ser feita. Então, a partir de 6 horas, a taxa de complicação que vinha assim, ela sobe demais. E mais que isso, no pós-operatório, a gente percebe que a paciente sofre mais e demora mais para se recuperar, para voltar para a vida ativa. Hoje a gente sabe que ninguém pode ficar parado 1 mês, 2 meses porque fez uma cirurgia, né? Então a ideia é que a gente otimize tudo isso antes e faça uma cirurgia com segurança para que ela volte o mais rápido possível para sua vida normal, né? Muito bom. Sobre isso, sobre voltar às atividades com mais rapidez, né? Tem uma técnica, né, que o doutor sempre fala aqui com a gente, a técnica Preserver, não é isso? É isso. É uma técnica nova. Felizmente eu fui um dos pioneiros aqui no Brasil. Estou viajando aí o Brasil para treinar os colegas, está sendo uma experiência muito legal. Uma técnica que a gente pensa, quem conhece a técnica e começa a fazer, por que eu não fazia assim? Porque a gente preserva os tecidos da mama da mulher, as incisões são bem menores, tem paciente que no final fica com incisão de menos de 2 centímetros, Gui, para você ter ideia. Como a gente praticamente não lesa nenhum tecido da mama, o paciente tem um pós-operatório super tranquilo, já mexe os braços na sala de cirurgia e mexe mesmo, não tem restrição de movimento. Pode dirigir, pode fazer ombro, pode dirigir, pode malhar no dia seguinte. Uau, incrível, porque antes não era assim. Não. E malhar braço, como é a mama que a gente operou, eu libero com 5 dias. Então, é realmente uma revolução, tanto pensando em preservar os tecidos da mulher, em ser menos agressivo na cirurgia, sim, quanto nessa recuperação, que é extraordinária. A mulher volta à vida normal no dia seguinte mesmo. Pode voltar à vida normal. É assim mesmo. E com esse conceito, todo mundo pode operar usando essa técnica ou não? É bom, a técnica Preserver, nós hoje utilizamos com algumas indicações restritas. Isso vem se ampliando, porque quem entende o conceito, eu acho que ela não é nem mais uma técnica, ela é um conceito. De preservar os tecidos, de preservar os ligamentos. A gente vem fazendo cada vez mais pacientes que lá no começo a gente não consideraria fazer. Eu, por exemplo, já fiz aumentos primários, né, que é aquele que a gente só coloca a prótese. Já fiz mastopexias, que é aquele que a gente tira a pele, tira o que está gerando a flacidez da mama. Já fiz reconstrução de mama pós-câncer usando a técnica Preserver, mas claro, são por enquanto em casos selecionados em que a técnica vai entregar o benefício de que elas se propõem. Eu acho que isso está ampliando, cada vez mais pacientes vão conseguir ser operadas dessa maneira, mas eu acho que a gente não pode sacrificar a segurança ou o resultado pensando só em utilizar a técnica. Então, o paciente que não, por enquanto não dá para usar Preserver, a gente utiliza as outras técnicas, elas estão aí, elas não desapareceram não, mas com um olhar diferente. Antes a gente não tinha esse olhar de preservar os ligamentos das mamas, de pensar em uma recuperação bem mais tranquila. Então, não é todo mundo ainda, Gui, mas eu acho que muitas mulheres ainda vão ter benefício dessa técnica. Mulheres maduras, idosas também podem fazer? Também podem fazer. Eu tive paciente já de 62 anos, que a gente fez uma mastopexia usando a técnica Preserver e ficou um resultado super legal, super natural. Ela sempre tinha vontade de operar as mamas, tinha pouca mama, então precisava de uma prótese, mas a frase dela para mim era: eu nunca operei porque eu tinha medo que o peito ficasse bola.
Essa era a frase dela para mim. E aí eu falei, chegou no lugar certo, porque eu não sou muito do peito bola não, né? E aí a gente operou, ela tá super feliz, a recuperação foi super tranquila, então tá aproveitando aí, usando biquíni, usando lingerie nova, tá super feliz. Super legal, super feliz. Agora conta pra gente, quanto custa uma cirurgia plástica? É muito caro, doutor? É impossível de fazer ou é possível? Dá pra qualquer pessoa ali realizar esse sonho? Gui, essa é a pergunta talvez que a gente mais receba. Receba no WhatsApp, receba no Instagram, em todas as redes sociais. Qual é o preço da cirurgia plástica, né? Eu gosto de falar, como a gente já falou em segurança aqui, a cirurgia plástica, mais que preço, ela tem um valor. E o valor principal é a vida dessa paciente. Então, óbvio que tem cirurgias plásticas, tem cirurgiões, tem clínicas, enfim, que cobram um valor extremamente barato. E aí, a que custo? Entendeu? A que custo? A prótese tem um valor, o anestesista tem um valor. O local onde é feito tem um valor. O local onde é feito tem um valor e, como a gente conversou antes, tem que ser em um local seguro, com infraestrutura. De preferência num hospital, né? Isso, de preferência em um hospital. Tem algumas clínicas que a infraestrutura já tem que tem uma infraestrutura que conseguiria oferecer segurança. Mas, se possível, em um hospital, com uma equipe competente. E quando a gente bota tudo isso na conta, não tem como ficar barato. Então, assim, cirurgia plástica não é barato. O que eu converso com todas as pacientes, nós vamos fazer um planejamento. Então, esse planejamento é inclusive financeiro. Nessa sanha de operar às vezes e ali pelo mais barato é onde a gente... Pode sair, ou seja, o barato pode sair caro. Pode sair caro e sai muito caro. Eu, por ser referência, eu atendo muitas pacientes que já foram operadas. Então já operaram as mamas. Para corrigir um pouco, né? Isso. E aí nós vamos para uma outra cirurgia com um grau de dificuldade muito maior, uma pagando novamente. E pagando novamente, exatamente. Então eu acho que o que tem que ficar na cabeça é assim, quanto que custa a sua vida, né? Verdade. Então, vale a pena? É óbvio, não vai se sacrificar por conta de fazer isso, por isso a gente ajuda a planejar. Ou seja, tudo com planejamento dá certo. Tudo como tudo na vida, né? Tudo na vida. A gente planejando, botando isso como meta, se organizando. Eu tenho pacientes que passam comigo e vão operar dali 1 ano e meio, 2 anos depois, porque entenderam a importância da segurança, a importância, tudo isso que a gente conversou, fazem esse planejamento e vêm operar. Doutor, estamos no Outubro Rosa. Explica pra gente, toda mulher tem direito à reconstrução de mama? Sim, Gui, toda mulher tem direito, isso é lei, tanto no SUS quanto na rede privada, toda mulher tem direito à reconstrução de mama. O que acontece às vezes é que em alguns locais ou em algumas regiões o serviço de reconstrução de mama não está disponível. Mas por isso que é tão importante Outubro Rosa, esse mês que está todo mundo pensando nisso, discutindo isso, cada vez mais cirurgiões se capacitarem para fazer a reconstrução de mama e estarem aí espalhados pelo Brasil. Então toda mulher, quando tem o diagnóstico de câncer de mama, que vai ser operada por câncer de mama, seja no SUS ou na rede privada, convênio, particular, tem o direito da reconstrução. Então perguntem, conversem. Nenhum mastologista, cirurgião oncológico, nenhum cirurgião que trata câncer de mama vai deixar de oferecer a reconstrução de mama quando isso é possível. Como a gente já falou, isso muda a autoestima da mulher. Tem trabalhos que dizem até que muda o desfecho no tratamento, pelo engajamento, pela positividade, por ela estar ali socialmente se sentindo completa. Então, toda mulher tem direito sim, tem que perguntar, merece ter esse cuidado e esse carinho nessa hora tão difícil. Doutor, para finalizar, deixa um recado aí para essas mulheres que estão pensando em fazer a cirurgia de mama ou a reconstrução. Deixa um recado aí para elas. Certo, a gente já conversou aqui muito sobre segurança, um planejamento adequado, sobre
tá cuidando da saúde, tá em boa forma, manter uma alimentação legal, equilibrada. Então, não coloquem o carro na frente dos bois, se planejem, inclusive financeiramente, se for o caso, converse bem com o seu profissional, com o médico que você escolheu, tenha certeza que aquele momento e aquela hora que você vai realizar, você vai ter tudo de mais seguro e de mais moderno para a sua cirurgia. Isso é o mais importante. E lembrar, né? A nossa vida não tem preço, não. Isso aí, ótimas informações. Dr. Edgar, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor Podcast. Obrigado, Gui. Obrigado a você. E chegamos ao fim do nosso podcast. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Siga também as nossas redes sociais e acompanhe pelas nossas plataformas. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Afinal, mais pessoas precisam dessas informações. Deixe o seu comentário que vamos ler também aqui. Tchau e até o nosso próximo episódio aqui do podcast Você Melhor.